nosso cronograma. Vocês que receberam o nosso plano de ensino desde a aula 2 já podem se localizar. Estamos na aula de número 4, hoje 10 de setembro, mais uma aula ao vivo, desta vez para tratar sobre os fundamentos de administração. Vamos buscar uma relação entre os conceitos de administração que nós tratamos na última aula, no âmbito da gestão pública. Isto é, quais são definições usuais de administração no âmbito da administração pública? O texto da aula de hoje é um texto meu, escrito em 2012 como capítulo de livro, intitulado Reformas e Inovações na Gestão Pública no Brasil Contemporâneo. Quem realizou a leitura, em princípio, pode parecer um texto difícil, mas nós não vamos explorar todo o conteúdo do texto. Não se preocupem. Nós vamos pincelar algumas partes do texto que são importantes para essa disciplina. Mas fiquem à vontade no final da aula também para perguntarem, questionarem sobre partes do texto que nós não tratamos. Okay? Imagino que tem algumas palavras que devem ter levantado dúvidas, então fiquem muito à vontade. Mas vocês vão perceber que nós não trataremos todo o texto, mas sim algumas partes. Sobretudo os conceitos de eficiência, eficácia e efetividade. Bom, então vamos iniciar esta aula de número 4. Antes, vocês sempre sabem que nós fazemos este momento recordar é viver. E aí a pergunta é, o que ficou da aula anterior? No caso, a nossa aula de número 3. Na semana passada, nós apresentamos para vocês a administração como ciência. E de imediato, na caracterização da administração como ciência, nós postamos a administração como uma ciência social aplicada, que são todas aquelas ciências que buscam tornar inteligível a vida humana na sociedade, sempre mobilizando o conhecimento para a intervenção na realidade. Por exemplo, a administração é uma ciência social aplicada, o direito é uma ciência social aplicada, a economia é uma ciência social aplicada, a comunicação é uma ciência social aplicada, a demografia é uma ciência social aplicada. Qual é o objeto de estudo da administração? São as organizações. Toda ciência tem um objeto de estudo. E no caso, em administração, são as organizações. Afinal, a nossa sociedade é uma sociedade de organizações, desde organizações simples a organizações complexas. Podemos estar discutindo empresas privadas, organizações do setor público, que existem muitas. Podemos estar discutindo organizações do terceiro setor, desde associações comunitárias, ONGs, sindicatos, partidos políticos, institutos e fundações empresariais. Enfim, até organizações que não são tão tradicionais, que pertencem ao ambiente contemporâneo. Lembrando, o que é organização? É uma unidade social para atingir objetivos. Eu posso pensar como organização um movimento em rede, organizado em torno de tecnologias de informação e comunicação, para atingir um determinado objetivo. Então, sempre que pensar em organizações, a primeira imagem que nós temos é a imagem de organizações tradicionais, muitas vezes representadas por uma estrutura hierárquica, por normas e regras formais. Mas nós podemos também pensar em organizações informais, cuja estrutura seja horizontal e, portanto, elas estão organizadas em torno de redes. Bem, o estudo de qualquer organização nos leva a compreender a estrutura organizacional, os processos organizacionais e os comportamentos organizacionais.
Nós não vamos tratar sobre isso diretamente na disciplina, mas a cada aula nós vamos fazer uma relação. Por exemplo, ao estudar uma escola da administração, vai ficar claro como que aquela escola se dedicou à estrutura, ao processo ou ao comportamento organizacional. E o conhecimento administrativo, como demonstramos na última aula, ele pode ser, como em qualquer ciência social aplicada, prescritivo, normativo, quando você parte de uma ideia, de um juízo de valor e busca orientar o conhecimento para a ação a partir do que deve ser, ou conhecimento descritivo positivo, que descreve um fenômeno a partir do que ele é. Muitas vezes, nas ciências sociais aplicadas, nós temos que sempre pensar se nós estamos num debate normativo ou num debate positivo e separar os argumentos. Todo argumento normativo, ele sempre está baseado num juízo de valor, seja ele qual for. E todo argumento positivo, ele sempre está baseado em algo que é factível, e, portanto, está explicando a realidade. É o que é. Sendo o que é passível de verificação. Se for o que deve ser normativo, muitas vezes você entra num embate, em um conflito de interesses, né? Podemos pensar, por exemplo, o seguinte argumento normativo em administração. As organizações devem prezar por mais eficiência, ponto de vista da alocação dos recursos, em detrimento da qualidade de vida do trabalhador. Esse é um debate normativo, né, que sempre está presente em processos de tomada de decisão nas organizações. Aí vai depender muito de qual é o ator. Haverá um conflito de interesse na relação entre capital e trabalho, já muito bem descrita pela teoria marxista desde o século XIX, cujo debate se mantém no século XX. Isso é apenas para ilustrarmos, né, como nas ciências sociais aplicadas nós mobilizamos o conhecimento das ciências humanas, né, e muitas vezes, ao mobilizarmos esse conhecimento, entramos num embate ou debate normativo. E também, na última aula, trabalhamos com o conceito de fases organizacionais. Isto é, a administração como ciência nasce no final do século XIX. E entre o final do século XIX e a atualidade, a cada época nós temos uma fase organizacional. A fase organizacional é caracterizada por algumas questões ou problemas da época. E são essas questões ou problemas da época que impulsionam o conhecimento administrativo. Por exemplo, no final do século XIX, a discussão sobre a administração no âmbito da segunda revolução industrial nos Estados Unidos era como racionalizar o processo produtivo na empresa privada, tornando esse processo contínuo, sem interrupções. Para isso, então, houve o desenvolvimento da linha de produção. Veja, esse era um debate da época, o desenvolvimento de linhas de produção com a especialização do trabalho. Se você avançar e pensar no pós-Segunda Guerra Mundial, a época muda e as questões e problemas idem. Pós-Segunda Guerra Mundial, você começa a discutir, por exemplo, a multinacionalização de empresas. E diante da multinacionalização, existe o processo de competição. Agora não bastava produzir, você também tinha que diferenciar o seu produto no mercado. Isso para ilustrar o setor privado. Em instantes eu começo a ilustrar o setor público. Se eu preciso diferenciar o meu produto no setor privado, eu preciso pensar a relação entre a organização e o ambiente. Portanto, os estudos de administração, eles se deslocam do processo produtivo para pensar a estratégia organizacional.
Então, sempre pensem que o conhecimento administrativo ele foi evoluindo nos últimos 150 anos a partir de fases organizacionais. Em cada fase, você tem um determinado problema ou questão que impulsiona o estudo da administração. Na aula anterior, trabalhamos também alguns conceitos que são muito importantes, como vocabulário da ciência administrativa. O primeiro conceito foi o conceito de níveis de administração. Entendendo as organizações, no âmbito das organizações, nós temos 3 níveis de administração. O nível estratégico, o nível tático, que é sinônimo de gerencial, e o nível operacional. E nós explicamos para vocês. O nível estratégico remete às tomadas de decisão de longo prazo e envolvem os cargos de alta direção em qualquer organização. Na iniciativa privada, você está falando do nível da diretoria. No setor público, a depender da organização, por exemplo, uma prefeitura, você está falando do mandatário político em conjunto com o seu secretariado. Já o nível tático é o nível que vai desdobrar a política organizacional em ações. Por isso que o nível tático é compreendido como nível gerencial. Como que eu desdobro diretrizes e orientações políticas em programas que sejam gerenciáveis? O nível tático em qualquer organização remete a processos de tomada de decisão de médio prazo e os cargos que nós chamamos de burocracia de médio escalão no setor público. Por exemplo, numa organização pública, você está falando sobre coordenadores de área, superintendentes, que estão geralmente gerenciando programas ou projetos públicos, ou às vezes também são gestores de algumas unidades organizacionais. E, por fim, o nível operacional remete muito à relação entre administração e processo produtivo. E essa relação é uma relação, às vezes, de controle, com cargos como chefia, encarregado, supervisor, que vai estar fazendo o papel de administração no âmbito das equipes de trabalho, com tomadas de decisão de curto prazo. No setor público, essa burocracia operacional, chamamos, né, de burocracia do nível operacional, não confundam com a burocracia do nível de rua, que é um conceito de política. O burocrata do nível de rua é sempre um burocrata que interage com o cidadão. Um médico, um professor, um assistente social, né? Quando esse médico, esse professor ou assistente social está em um cargo administrativo, por exemplo, um médico que é chefe de uma UBS, um professor que é diretor de escola, né? Aí, sem dúvida, ele está ocupando um cargo entre o nível tático e operacional, ou seja, gerenciando uma unidade de negócio ou supervisionando ela operacionalmente. Então, esse conceito, pessoal, de nível de administração, subdividido em estratégico, tático e operacional, é um conceito para todo o curso nas disciplinas de administração e também um conceito para a vida de vocês profissionalmente em qualquer organização. Um outro conceito importante que nós trabalhamos na aula passada foi o conceito de processo administrativo, que nós explicamos utilizando a metáfora do ciclo de políticas públicas. Em Introdução às Políticas Públicas, no primeiro semestre deste ano, vocês estudaram o ciclo de políticas públicas como um dos modelos de análise em políticas públicas, que subdivide as políticas públicas em etapas ou fases que permitem, então, você conseguir visualizar didaticamente o processo de políticas públicas. Não que o processo de políticas públicas sempre ocorra nessa sequência lógica de agenda, formulação, implementação e avaliação. Pelo contrário, o ciclo de políticas públicas, às vezes, é apenas um modelo heurístico que permite-nos estudar as políticas públicas, subdividindo-as
em fases ou etapas. O mesmo ocorre em administração, só que nós chamamos esse ciclo em administração de processo administrativo. Imaginem vocês atividades administrativas nas mais diversas organizações. Elas sempre vão envolver 4 fases ou etapas que em administração nós chamamos de função. A função planejamento, que é um processo de tomada de decisão no presente com implicações futuras. Quando você define os objetivos organizacionais. Uma vez definidos os objetivos organizacionais, você vai fazer a alocação dos recursos e a partir dessa alocação dos recursos, você está, portanto, organizando o trabalho. Então, é a função de organização. Organizado o trabalho, você vai dirigir ou executar esse trabalho, liderando, motivando, coordenando pessoas, seja no nível de direção ou mesmo já no nível de execução. A execução de projetos e atividades e, obviamente, você espera que haja a função de controle, que faça o controle dessas ações. Então, esse é o conceito de processo administrativo, um conceito clássico em administração. Às vezes pode ter variações nas nomenclaturas, porque ele é apropriado e acaba se tornando uma ferramenta de gestão, onde cada organização acaba fazendo adaptação dessas nomenclaturas, mas entendam um processo administrativo, então, como ciclo de políticas públicas, mas no âmbito da discussão de administração. E aí, para ilustrar este processo administrativo, e terminando esta revisão, nós falamos na última aula sobre a gestão meio e a gestão fim. O conceito de atividades meio e atividades fim. Quando discutimos a gestão meio em governos e organizações públicas, nós estamos mobilizando o processo administrativo aplicada às mais diversas áreas funcionais. O que são áreas funcionais? São as funções administrativas pensadas a partir dos recursos que uma organização mobiliza. Toda organização mobiliza recursos humanos. Recursos humanos é uma área funcional. Como planejar recursos humanos, organizar, dirigir e controlar. Comunicação e marketing também é uma área funcional que envolve os recursos informacionais e reputacionais. Logística e operações também é uma área funcional, no caso do setor público, que envolve toda a modelagem da prestação de serviços, a questão de gestão de materiais, enfim. E assim eu posso pensar em outras áreas funcionais que estão ilustradas nesse slide, como tecnologia da informação, finanças e suprimentos, envolvendo as compras governamentais. Muito bem. E aí eu até disse para vocês, no decorrer do curso de GPP, vocês terão, na sequência, no segundo, terceiro e quarto ano, disciplinas específicas para cada uma dessas áreas funcionais. Aí a importância desta disciplina de introdução à administração, que traz conceitos que adiante vocês vão mobilizar para estudar as áreas funcionais. E podemos também discutir a gestão fim, né? Ou seja, finalística de políticas, planos, programas e projetos públicos. E aí você está pensando sempre o ciclo de políticas públicas aplicado às mais diversas áreas setoriais. E você tem uma relação entre atividade meio e atividade fim. Imaginem, por exemplo, você trabalhando com gestão da educação, desenvolvendo políticas, planos, programas e projetos públicos na área de educação. Na área de educação, a gestão finalística da educação vai necessitar de recursos humanos, de comunicação, de logística, de processos, de tecnologia da informação, de finanças, ou seja, é quando então você vê a relação entre a gestão governamental e de organizações públicas, envolvendo as áreas meio,
apoiando a gestão de políticas, planos, programas e projetos públicos, independente de qual seja a área setorial. Se é educação, saúde, assistência, economia, infraestrutura, meio ambiente, segurança, entre outras áreas setoriais de políticas públicas. Enfim, chegamos na nossa questão da última aula, e é a partir da discussão desta questão que nós terminamos a nossa revisão. Então, discutindo a questão 1. No final da última aula, eu coloquei essa questão para vocês. Pense em uma organização pública qualquer. E aí eu dei algumas ideias. Pense numa prefeitura, numa secretaria municipal, numa câmara de vereadores, ou numa empresa pública, ou numa autarquia, entre outras organizações. Escolha uma área funcional. Então, qual era o conceito da questão? Área funcional. E descreva brevemente quais são as principais funções e atividades dessa área na organização. Então, acabei de explicar para vocês, e retorno ao slide, o conceito de área funcional. Vocês poderiam escolher uma área funcional como a área de recursos humanos, ou como a área de comunicação, ou a área de logística e operações, ou a área de gestão de projetos, ou a área de TI, ou finanças, enfim, qualquer uma dessas áreas funcionais. E descrever brevemente algumas funções e atividades dessa área na organização. Vou dar um exemplo e depois quero ouvir 2 alunos trazendo os exemplos que colocaram nas suas respectivas questões. Imaginemos uma organização como a Prefeitura Municipal de São Paulo. A Prefeitura Municipal de São Paulo é a maior prefeitura do Brasil. Há aproximadamente 115 mil funcionários. Então vamos aqui discutir o que seria a área funcional de recursos humanos da Prefeitura Municipal de São Paulo. Para toda a prefeitura, não a área de recursos humanos em cada uma das áreas ou unidades da prefeitura, mas aquilo que a gente chama de uma unidade central de recursos humanos para a Prefeitura Municipal de São Paulo. Quais seriam funções desta unidade? Bom, planejamento da força de trabalho, pensar, né, a partir das atividades que a prefeitura precisa desenvolver, quais cargos ou carreiras a prefeitura precisa ter, qual é o quantitativo dessa força de trabalho, não apenas o quantitativo, mas o qualitativo, numa discussão qualitativa, quais são as competências para essa força de trabalho, de forma a tentar aferir essas competências nos concursos públicos, como remunerar essa força de trabalho, organizando a folha de pagamento mensal da prefeitura, como no âmbito dessa força de trabalho que tem rotatividade, por exemplo, a partir de afastamentos de saúde, como fazer esses processos de afastamento de saúde. Enfim, veja, poderia fazer múltiplas discussões. Eu peguei apenas alguns exemplos para que nós possamos visualizar o que seria uma área funcional de recursos humanos em toda uma prefeitura. Enfim, eu poderia também fazer essa discussão para uma secretaria, para uma Câmara de Vereadores, e aí levando em consideração as especificidades de cada uma dessas organizações. Então, era isso que nós esperávamos nessa questão. Claro, ainda com alguma dificuldade, talvez ainda vocês estejam se adaptando à questão, tem uma forma de pensar, às vezes é difícil entre pensar e alocar as ideias no papel, mas isso faz parte do nosso processo de aprendizado. O importante nessa questão era visualizar o conceito de área funcional, seja ela qual for, no âmbito de uma organização pública que vocês pudessem escolher.
Neste momento, então, para terminarmos a nossa revisão e irmos para o conteúdo da próxima aula, eu quero, antes, porém, escutar a resposta de 2 alunos. E aí eu peço para vocês se habilitarem. Basta abrir o microfone, por favor, se identificar e dizer qual a área funcional e a organização e como descreveu. Não fiquem acanhados, é uma oportunidade aqui de vocês dialogarem durante a aula e também fazermos algo que não esteja apenas apoiado na minha exposição, mas sim também no diálogo com vocês. Por favor, o microfone está aberto. Quem se habilita inicialmente, e vocês não estão sendo avaliados por isso. Por favor, fiquem à vontade. Pessoal, nós temos 46 alunos em sala, porque nós estamos com 48 pessoas, excetuando eu e o Wilson, são 46 alunos. Não é possível, não teremos um único aluno ou aluna que se habilite para descrever a área funcional e as funções que realizou no exercício. Professor. Ah. Oi, Luísa, bom dia. Desculpa, Pode quer falar ir. primeiro? Ai, Não, então pode ir. meu nome é Luísa, eu sou, enfim, caloura de PP, obviamente. Eu peguei a prefeitura da minha cidade natal, de Eldorado SP, na área funcional, financeira e orçamental. Ok, antes então de caracterizar a área, vamos falar da prefeitura. Sua cidade natal é? Eldorado, no interior de São Paulo. Eldorado, no interior de São Paulo, que é uma cidade de pequeno porte. Quantos habitantes tem Eldorado? 15.300 e alguma coisinha. Muito bem, então, segundo o IBGE, todo município no Brasil até 20 mil habitantes são municípios de pequeno porte 1, que correspondem a 75% dos municípios brasileiros. Eldorado, então, com 15 mil habitantes, é um município de pequeno porte 1. Certamente não podemos pensar a prefeitura de Eldorado como pensamos uma prefeitura de São Paulo, mas é uma organização como qualquer outra, né, no setor público e sujeita às mesmas regras, normas e regulamentos do direito constitucional e do direito administrativo. Embora a complexidade seja menor em comparação às prefeituras de médio e grande porte, mas é uma organização pública que deve seguir todas as normas, regras e regulamentos. E aí, no âmbito dessa prefeitura, Luísa, você escolheu a área? A área do financeiro e orçamental. Muito bem. E aí, o que você colocou de funções e atividades dessa área? Consiste basicamente em conciliar as contas bancárias, conferindo o extrato de todas as contas da prefeitura e averiguando se batem com todas as movimentações realizadas pelos agentes da prefeitura e etc. E também recebimentos e alteração de ficha orçamentária, quando o valor estipulado para o ano acaba e é preciso remanejar de outro para poder realizar compras ou contratação de serviços. Muito bem. Então, você escolheu algumas das funções que há na área financeira orçamentária. Em primeiro lugar, algo que é muito importante, como nós estamos trabalhando nessa área com recursos financeiros, a movimentação desses recursos financeiros na relação entre prefeitura com as instituições bancárias e também a própria administração do orçamento. Vocês vão aprender no decorrer do curso sobre processo orçamentário. Já no terceiro semestre temos a disciplina de introdução à administração financeira, contabilidade e orçamento, para que vocês compreendam o que é essa área funcional e as suas múltiplas atividades em uma organização pública em torno do processo orçamentário. Uma vez definido o processo orçamentário, tem todo
um desdobramento deste processo, né, e que envolve também uma série de normas, regras do direito financeiro. Muito bem. Luísa, uma pergunta: como que você obteve essas informações? Você conhece a área, fez um levantamento a partir da internet ou conversou com alguém da prefeitura? Eu conversei com alguém da prefeitura. A minha família é extremamente ligada com a política da cidade. Então, Muito bem. E você, nesse ano, é candidata a vereadora? ainda não. Ah, muito bem. Ok. Bom, obrigado, então, pela sua participação, Luiz. Era Obrigada, isso que professor. nós esperávamos de um exercício como esse. Simplesmente que vocês aplicassem o conceito de uma área funcional em qualquer organização pública com algumas funções e atividades. Quero ouvir uma última resposta, por favor, quem se habilite. Na hora que a Luísa foi falar, eu acho que alguém também queria falar, não? Oi, Pode falar, professor. pessoal. Eu sou a Oi. Vitória. Eu pesquisei sobre os Correios, né? Daí, Muito sobre bem, as... Vitória. Então você escolheu a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. É uma empresa pública, né? Isso. Apenas fazendo uma distinção para vocês que ainda não estudaram direito, no âmbito do poder executivo no Brasil, como um dos três poderes, né, na República, independente do nível de governo, na União, nos estados e nos municípios, o poder executivo se divide em administração direta, composta pelos órgãos, né? Imaginem vocês, uma prefeitura municipal, ela tem diversos órgãos, que são as secretarias, né? E que estão vinculadas à prefeitura. E a administração indireta. O que é administração indireta? A administração indireta é a parte do poder executivo formado por empresas públicas, fundações e autarquias, que geralmente têm um processo de autonomia financeira e orçamentária e cumprem com uma função específica. No caso, os Correios são uma empresa pública da administração indireta, né, no governo federal, cumprindo com esta função, né, tão importante de intermediação das mais diversas correspondências, ok? Muito bem. Então vamos à área funcional e à descrição. Então, eu pesquisei sobre um serviço dos Correios que se chama Correios Log, que é tipo uma parceria que eles têm com o e-commerce. Então, eles fazem a parte desde o recebimento do pedido do cliente até a entrega e, posteriormente, eles trabalham também com a logística reversa, caso haja algum problema com o produto. Eles Muito bem. oferecem embalagem e tudo mais. Neste caso, olha que interessante o exemplo da Vitória. Não é necessariamente uma área meio, mas é uma área fim. Mas não tem problema algum. Você tem áreas funcionais que são finalísticas, que é quando elas estão envolvidas com o próprio objetivo da organização. Os Correios, né, são, por natureza, uma empresa logística, né, fazendo a intermediação, né, de produtos entre pessoas físicas e pessoas jurídicas. Então, a própria logística no correio, ela vai estar relacionada com a prestação de serviços dessa empresa pública. E você fez a descrição, né, de um desses serviços, que é um serviço de base logística. Tá? É só para a gente afirmar, a sua resposta está correta, mas apenas não confunda neste caso que você descreveu uma área funcional, mas não uma área funcional meio, mas uma área funcional fim, porque você fez a descrição de um processo de prestação de serviço da própria organização, que envolve a área logística. Ok, pessoal, então 2 bons exemplos, bem distintos, um de uma prefeitura, né,
como uma organização da administração direta no Poder Executivo, um de uma empresa pública. No caso da Prefeitura, a descrição de uma área funcional meio, que é finanças e orçamento. No caso do Correio, a descrição de uma área funcional fim, como o Correio, uma empresa prestadora de serviço de base logística, a própria logística se torna, né, uma área funcional finalística nessa empresa pública. Ok, então agora podemos prosseguir. Isso era para ilustrar como que o exercício está ao alcance de todos vocês, né? Bastam assistirem às aulas, lerem os textos, e a importância do exercício é realizarmos essa reflexão que faça a relação entre conceito e aplicação. Lembrando novamente que esses exercícios são considerados tanto para a presença na aula, no caso da aula anterior, como também para o processo de avaliação. Seja avaliação parcial, que vai ser composta por todos esses exercícios, né, seja avaliação final, que vocês vão repetir esses exercícios em um único documento e ainda realizar um ensaio. Todas essas explicações estão na última aula. Para quem não assistiu ao vivo, podem assistir a gravação, bem como estão descritas no plano de ensino da disciplina disponível no Drive. Agora, então, podemos iniciar a nossa aula de hoje, né? E nesta aula de hoje, o nosso papel é discutir algumas definições de administração na gestão pública. E o texto que nós estamos utilizando é um capítulo deste livro que vocês estão visualizando no slide. O livro intitulado Parceria Social Público-Privada, Textos de Referência, foi um livro publicado em 2012 pela ONG Oficina Municipal. E neste livro, no capítulo 2, né, eu escrevo sobre reformas e inovações na gestão pública no Brasil contemporâneo. E a discussão que nós temos neste capítulo é uma discussão que eu diria densa. Por isso que eu repito, não se preocupem com alguns conceitos, sobretudo termos, que são mobilizados no decorrer do capítulo, que porventura nós não utilizaremos nesta aula. Nós vamos utilizar alguns conceitos do texto, sobretudo eficiência, eficácia e efetividade. Mas no final da aula, fiquem à vontade para perguntar e questionar sobre qualquer uma das partes do texto. Para iniciarmos a aula de hoje, eu retorno àquela discussão que nós fizemos na aula passada e eu fiz uma breve revisão no início desta aula, que são as fases organizacionais. Então, falamos, por exemplo, na aula passada e no início dessa aula, que a administração como ciência, desenvolvida nos últimos 150 anos, desde a segunda metade do século XIX, a cada época nós temos uma fase organizacional. Tudo se inicia na segunda Revolução Industrial Americana, que é a fase organizacional do desenvolvimento industrial, que colocava como problema a organização do trabalho nas linhas de produção fabris, né? Já a partir do século XX, né, você começa a formar as chamadas empresas verticalmente integradas, que são aquelas empresas que vão ser formadas por diversas unidades, que vão desde a prospecção da matéria-prima à entrega do produto final, que é o que nós chamamos de gigantismo industrial e que deu origem ao capitalismo monopolista no início do século XX. Nesta época, a questão era como coordenar todas as atividades administrativas em uma organização grande e complexa. E isso vai mudando a cada fase. A fase moderna no pós-guerra e, mais recentemente, a fase da globalização. A fase da globalização é a
o ambiente contemporâneo da gestão na área empresarial. E agora o que nos interessa é, se já conhecemos as fases organizacionais relacionadas à gestão empresarial, paremos e pensemos isso para o setor público, para a gente ter um paralelo entre gestão empresarial e setor público. Observem, quais são as fases organizacionais para a gestão pública? Tudo se inicia com a formação dos estados nacionais, né, a partir da transição do feudalismo para o capitalismo e levando a um processo de centralização, né, do poder em torno da formação dos estados. Lembrando que, como vocês já estudaram em história, né, nesses estados não havia uma distinção entre a política e a administração. Então você tinha, na verdade, uma soberania em torno dos monarcas, o que leva à necessidade, a partir de um processo de modernização da economia, né, de destituição do absolutismo. Né? Mas essas são fases pré-científicas da gestão pública, né, que a gente passa a discutir, sobretudo os valores da res pública ou do republicanismo marcado pelo interesse público, tentando distinguir o interesse público do interesse privado. As fases, de fato, científicas da gestão pública são colocadas a partir do final do século XIX. É como fazer a dicotomia entre política e administração. Separar a política da administração, criando, portanto, uma administração estável e permanente, aquilo que se chamava à época de administração profissional. Por isso que o debate, né, que dá origem às primeiras reformas administrativas eram sempre em relação com a profissionalização da administração pública. E o que era profissionalizar a administração pública no final do século XIX, início do século XX, era separar a política da administração. Por exemplo, como fazer com que cargos públicos não pertençam a famílias no entorno da corte, mas tenham um acesso universal, fazendo com que todas as pessoas que tenham aqueles requisitos ou as competências possam, por exemplo, participar de um processo seletivo. Isso dá origem aos concursos públicos, que é um instituto importante, né, do processo de profissionalização da administração pública entre o final do século XIX e o início do século XX. Isso é para a gente poder dar uma evolução dos estados administrativos. É quando os estados passam a ampliar um pouco as suas funções a partir das funções administrativas. Então, aquele estado de moldes liberais e residuais, com algumas atividades, ele gradativamente passa a se ampliar, cumprindo outras funções administrativas. No Brasil, vocês podem observar isso a partir da década de 30 do século passado, que é o governo varguista. Getúlio Vargas. Vocês vão estudar isso no segundo ano do curso, na disciplina de Estado, Burocracia e Políticas Públicas. Já a partir da Segunda Guerra Mundial, você tem um outro contexto que vocês já estudaram introdutoriamente. Na disciplina de Introdução às Políticas Públicas, vocês conceituaram que é o estado de bem-estar social desenvolvido no pós-Segunda Guerra Mundial, que traduz, né, direitos sociais em políticas públicas universais na Europa, né, ou mesmo o Estado desenvolvimentista na América Latina, que não é um estado de bem-estar social, inclusive tem um déficit de bem-estar social, mas é um Estado que se torna o principal ator econômico, né, cumprindo com muitas funções de planejamento governamental em áreas de infraestrutura que eram consideradas monopólio natural. Por exemplo, só se desenvolviam áreas como transporte, energia, telecomunicações, se houvesse um investimento público. Como vocês já estão estudando em economia,
A iniciativa privada não vai investir em algo cujo retorno não ocorra no curto ou médio prazo. Quando o retorno é muito a longo prazo e não tem escala, né, cabe ao setor público, é o que nós chamamos de monopólio natural. E esse Estado desenvolvimentista, vocês podem observar no Brasil, historicamente, a partir do governo JK, em meados dos anos 50, né, e também nos anos 60 e 70, durante os governos militares, até chegarmos na última fase organizacional, que é o Estado-rede. Esse Estado que surge no final do século XX, nesse início do século XXI, marcado por um novo paradigma de gestão, que é um paradigma pós-burocrático, que tem diversos modelos de gestão que são discutidos no texto dessa aula, como a New Public Management, ou nova gestão pública, o modelo também societal de aproximação entre Estado e sociedade, a partir de processos de participação, transparência e controle social. E é dentro desta fase organizacional do Estado-rede que eu discuto esse texto, né? Então, sempre que falarmos da fase organizacional na qual nós nos encontramos, nós estamos falando de um ambiente contemporâneo, né? Então, o que é a gestão pública contemporânea, descrita no texto desta aula? É este período de transformações do Estado no âmbito da fase organizacional do Estado-rede. E o texto vai tentar descrever essas transformações do Estado para o Estado brasileiro. Tá? Então, isso é só para a gente poder contextualizar do que o texto trata, né? E por que Estado-rede? Vamos entender. O Estado-rede é quando nós estamos fazendo uma discussão sobre administração ou gestão pública, onde a ideia de público ela é muito mais ampla que a ideia de estatal. Então, quando você discute hoje o interesse público, ele não é mais restrito ao aparelho do Estado. A ideia de interesse público, cada vez mais, tem redes interorganizacionais, ou seja, arranjos formados entre o Estado, o terceiro setor e a iniciativa privada. Nós podemos visualizar isso, né? Então, vamos pensar uma área de política pública. Saúde. Na saúde, cada vez mais, temos a presença de organizações sociais de saúde que fazem a prestação de serviços de saúde, as chamadas OSs. As OSs são organizações públicas não estatais, né? Na assistência social, historicamente, temos uma série de organizações filantrópicas que trabalham, né, em parceria com o Estado. Enfim, né, isso é só para a gente parar e pensar. Podemos ir para além do terceiro setor, a iniciativa privada, a partir das relações entre privatizações, áreas de infraestrutura que antes pertenciam ao Estado, até como monopólio natural, passam a ser transferidas para a iniciativa privada. Isso faz também, diante dessa transferência, se criar uma nova função para o Estado, que não é apenas prover, mas também regular a prestação de serviços, né, realizada pela iniciativa privada, as concessões de serviços públicos, como rodovias, enfim, é só para a gente, então, compreender que por que Estado-rede? Que cada vez mais a ideia é que o Estado tem múltiplos papéis. Tem hora que ele é o provedor, mas tem hora que ele não é o provedor, ele então faz a indução da prestação de serviços a partir de outras organizações públicas, mas que não são organizações estatais, como ONGs, OSs, organizações filantrópicas, e tem hora também que ele é regulador, né, da prestação de serviços públicos que é realizada pelo setor privado. Com isso, a ideia de administração, no decorrer do tempo, ela foi se ampliando. Então, nós temos três termos que às vezes podem parecer sinônimos, mas eles têm distinções.
a ideia de administração, a ideia de gestão e a ideia de governança. A administração é o termo original, que nos remete à concepção clássica, né? Às vezes, a administração de uma organização, né? A gestão já envolve a mobilização de diversas áreas de conhecimento. Por isso que a gente pode falar gestão da educação, gestão da saúde. Não é apenas administrar a educação, administrar a saúde a partir de conhecimentos administrativos, mas a gestão já leva em consideração uma abordagem interdisciplinar. Na gestão da educação, eu preciso de conhecimentos da administração, da economia, da política, do direito e assim por diante. E a ideia de governança já traz a necessidade de arranjos mais horizontais entre organizações que não estão dentro de uma estrutura hierárquica. Então, o Estado-rede, que é esse arranjo entre múltiplas organizações, requer um processo de governança pública. A ideia de Estado que não se restringe mais a um sistema fechado às organizações públicas, mas que requer uma interação com as diversas organizações da sociedade civil, como um sistema aberto, requer esse processo de governança. A governança busca a concertação entre essas diversas organizações. Enfim, basta então vocês terem a seguinte ideia. No século XX, nós estávamos num paradigma estadocêntrico, isto é, tudo na discussão de administração pública era em torno do aparelho do Estado. A ideia de gestão estatal estava circunscrita, né, à própria ideia de gestão pública, dentro de um modelo burocrático, né, o que a gente chama de administração pública tradicional. Neste século XXI, já nesta fase organizacional do Estado-rede, você tem uma composição do Estado muito mais plural, é um sistema aberto, a partir de arranjos entre diversas organizações, que não estão restritas apenas ao Estado, mas organizações também da sociedade civil e do mercado. A discussão hoje não é apenas burocrática de normas e regras, mas também sobre desempenho da gestão pública. Quando você discute desempenho, você está discutindo as diversas formas de resultados. E aí, se eu quero discutir resultados, eu preciso ter critérios para discutir resultados. Daí a importância desta aula. Por quê? Os critérios são a eficiência, a eficácia e a efetividade, que são os principais conceitos que trabalharemos na aula de hoje, na sequência. E tudo isso caracteriza essa administração pública contemporânea que eu descrevi, né, no capítulo da aula de hoje. Muito bem. Realizado, então, este preâmbulo, agora nós podemos, então, discutir os critérios de desempenho. Como eu disse para vocês, se na administração pública contemporânea nós temos que discutir, né, o desempenho, o que é discutir o desempenho nas organizações? Então, inicialmente, olhem essa representação das organizações como um sistema aberto. Uma organização é uma unidade social que vai processar recursos. Quais são os recursos que uma organização processa? Lembrem-se das áreas funcionais. Recursos financeiros, recursos humanos, recursos materiais, recursos informacionais. Cada um desses recursos remete a uma área funcional. Os recursos humanos, os recursos financeiros, os recursos informacionais ou comunicacionais ou reputacionais, os recursos tecnológicos, enfim, né, cada um dos recursos remete a uma área funcional. A organização vai processar esses recursos, aí a ideia do processo administrativo, né, e dentro do processamento desses recursos, ela vai tentar atingir os seus objetivos. Então, aí está o conceito de organização. O que é a organização? É uma unidade social que tem objetivos.
Para atingir esses objetivos, ela precisa processar recursos, né? E para além desses objetivos da organização, ela também traz resultados na sua interação com o ambiente. O que é o ambiente? O território no qual ela está localizada, né? Ou a sociedade, a economia e assim por diante. E quando nós pensamos, então, nessa relação, né, recursos, processamento, atingimento de objetivos e resultados, nós começamos a relacionar, né, esta discussão com critérios de desempenho. E quais são esses critérios? A eficiência, a eficácia e a efetividade. Então, vamos explicar cada um desses critérios. O que é a eficiência, meus caros? Eficiência é quando uma organização, né, cumpre com as normas que ela precisa cumprir. Ela não pode simplesmente processar os recursos como ela bem entende, sobretudo no setor público, porque o setor público ele está normatizado, ele está regulado por uma série de regramentos que estão no direito constitucional, no direito administrativo e no direito financeiro. Então, o primeiro ponto de discussão sobre eficiência no setor público é o cumprimento das normas. Se você não cumpre as normas, você não está sendo eficiente no setor público. E o segundo ponto é tentar processar esses recursos, né, fazendo a ideia de se fazer mais com menos. O que é fazer mais com menos? A ideia de aumentar a produtividade, usar os recursos com racionalidade, tentar usar esses recursos reduzindo os custos. Então, a ideia de eficiência ela sempre está relacionada com o processamento dos recursos. O que é ser eficiente, né? Por exemplo, é usar bem o tempo. Se eu estou usando racionalmente o tempo, eu estou sendo eficiente, né? Claro, uma discussão ampla. Numa organização pública, né, o que é ser eficiente? Bom, nas compras públicas, é fazer as compras públicas dentro das normas previstas e, ao mesmo tempo, usando racionalmente os recursos para essas compras públicas. Essa é uma discussão de eficiência. Então, sempre relacionem eficiência ao processamento de recursos, cumprindo-se as normas. E o que é a discussão de eficácia? Para discutir eficácia, nós já começamos a discutir os objetivos da organização. A eficácia é a comparação entre, né, os resultados alcançados pela organização versus os objetivos pretendidos. Vou dar um exemplo. Vamos supor que um determinado bairro, em uma certa cidade, você tem 200 crianças entre 7 e 14 anos, portanto, em idade escolar, né, obrigatória, que precisam ser matriculados na escola pública. E naquele bairro você tem 2 escolas públicas. Então, um dos objetivos é que essas crianças tenham acesso às escolas públicas, né? Você foi eficaz, né, na política educacional no âmbito desse bairro, se você conseguiu, por exemplo, dar acesso a todas essas crianças entre 7 e 14 anos naquelas escolas públicas, porque isso é um objetivo, né? Então, quando você está discutindo eficácia, você está discutindo atingimento de objetivos, tá? É diferente de eficiência. Eficiência você está discutindo processamento de recurso cumprindo-se normas. Eficácia você está discutindo atingimento de objetivos. Às vezes você é eficaz sem ser eficiente. Você pode atingir os objetivos, né, mas usando os recursos não de forma racional. Às vezes você pode ser eficiente sem ser eficaz. Usa os recursos de forma racional, mas não consegue atingir os objetivos organizacionais. Por que eu já estou dizendo isso?
Porque, às vezes, né, alunos confundem, vão pensar que se eu sou eficiente, eu sou eficaz, se eu sou eficaz, eu sou eficiente. Lê do engano. São critérios de desempenho distintos. Eficiência é processamento de recursos, eficácia é atingimento de objetivos. E a efetividade? Quando você fala no termo efetividade, efetividade guarda relação com impactos e efeitos. O que é um impacto e o que é um efeito? Você está discutindo questões para além dos objetivos organizacionais. Você já está discutindo o real impacto daquela ação sobre o público-alvo, ou o efeito daquela ação sobre a sociedade. Por exemplo, no caso da educação, né, o aprendizado dos alunos e a forma que eles mobilizam este aprendizado na vida, seja em termos de cidadania, ou seja em termos de uma inserção produtiva a posteriori, né, dando continuidade aos estudos ou entrando no mercado de trabalho, é uma discussão sobre efetividade. Né? Enfim, já não estamos discutindo o objetivo da organização, mas estamos discutindo qual é o impacto da ação desta organização sobre o seu público-alvo ao longo do tempo. E podemos discutir também quais são os efeitos desta ação, que podem ser previsíveis ou imprevisíveis, né, na sociedade. Então, são 3 critérios muito distintos: eficiência, processamento de recursos; eficácia, atingimento de objetivos; e efetividade, impactos e efeitos da ação. Vou dar aqui um exemplo que vai tentar perpassar os 3 critérios. Imaginemos que estamos em uma cidade qualquer e que foi diagnosticado em que uma determinada região da cidade você não tem ainda um número de escolas públicas para universalizar o acesso à educação básica. E, portanto, a prefeitura decidiu construir novas escolas. Imaginem vocês que, então, a prefeitura prepara um projeto, aprova esse projeto, faz um processo de licitação, contrata uma empresa para construir essa escola. Vamos supor que essa empresa contratada foi idônea, construiu a escola dentro do cronograma, usando racionalmente os recursos. A escola, então, começa a operar e usa racionalmente os recursos, cumprindo as normas. Toda essa descrição que eu fiz remete ao critério de eficiência. Agora vamos deslocar para a eficácia. Será que essa escola está atingindo os objetivos? Vamos verificar. Primeiro objetivo, ela conseguiu dar acesso às crianças que estavam sem vaga na escola pública. Ao mesmo tempo, os pais desses alunos estão satisfeitos com o processo educacional. Ao mesmo tempo, esses alunos estão tendo um bom desempenho nos bimestres, obtendo as notas condizentes para aprovação. Toda essa discussão remete a objetivos organizacionais da escola, portanto, é uma discussão de eficácia. Aonde está a discussão de efetividade? Decorridos 2, 3, 4 anos, você começa a ver o impacto disso. Como que esse processo educacional, né, impacta a vida dessas crianças? Elas estão tendo um processo de aprendizado, esse aprendizado está se traduzindo em maior cidadania, né? Isso tem permitido essas crianças se desenvolverem na vida, né, do ponto de vista social e intelectual. Essa é uma discussão de efetividade, né? E na efetividade, neste caso, nós estamos discutindo impacto, não efeito, porque o impacto está diretamente relacionado à ação, né? No caso, o processo educacional.
O efeito pode ser um efeito indireto. Por exemplo, como que a merenda escolar, se ela for uma merenda diversa e saudável, ela pode levar à mudança de hábitos alimentares no âmbito do lar dessas crianças. Essas crianças, a partir de uma merenda escolar mais saudável, vão criando preferência também por comerem frutas e verduras e legumes e começam a levar isso para o ambiente do lar, né, levando a diversificação nutricional para dentro do lar. Isso é um possível efeito. Tá? Às vezes não está nem previsto na política, mas isso pode ocorrer. Tá? Isso é só para a gente diferenciar o conceito de impacto e o conceito de efeito. Os impactos, às vezes, né, são previsíveis dentro de uma política pública. Os efeitos, às vezes, são previsíveis ou não previsíveis. Né? Enfim, posso aqui dar um outro exemplo. Programas de transferência de renda, quando foram avolumados, né? Porque eles já existem há muitas décadas, mas eles entram em forte discussão a partir das ideias de redução da pobreza e da miséria a partir dos anos 90. E essa agenda no Brasil é dos anos 2000. Programas de transferência de renda levaram ao aumento do número de divórcios. Isso é um efeito, e muitas vezes era um efeito não previsível no início desses programas. Por quê? Porque quem recebe o recurso são as mulheres. E as mulheres, a partir desse recurso, têm um empoderamento e começam a não ter a dependência financeira de maridos. Se antes se mantinham, às vezes, em casamentos por dependência, passam diante daquele recurso, né, ter uma certa independência, e isso levou ao aumento de divórcio. Isso é um efeito. Tá? E claro que todo efeito, num primeiro instante, ele não é previsível, porque a política ela tem uma curva de aprendizagem. Né? E sempre que você vai discutir um efeito de uma política, você tem controvérsias a partir de qual é a ideologia ou o juízo de valor do ator. Quando este efeito foi divulgado, você tinha, por exemplo, organizações críticas a esse efeito, como organizações religiosas, que viam programas, então, contribuindo para o desfazimento das unidades familiares, e você tinha organizações elogiosas ao programa, né, como os movimentos de defesa da mulher ou empoderamento feminino. Isso é só para mostrar a ideia de conflito que existe em torno de qualquer política. O conceito de política é de conflito de interesse a partir de um embate de interesses, ideias, valores e assim por diante. Ok? Muito bem. Então, estamos compreendendo aqui essa relação, né, de critérios de desempenho que nós podemos pensar para organizações, bem como para políticas públicas. Sempre podemos discutir eficiência, eficácia e efetividade de organizações públicas, assim como de políticas públicas. Tanto é que no decorrer do curso, quando vocês forem estudar indicadores de políticas públicas, vocês vão perceber que existem os indicadores de eficiência, que vão fazer aferição sobre processamento de recursos nas organizações ou políticas, indicadores de eficácia, que tem a ver com atingimento de objetivos, indicadores de efetividade, que guardam relação com impactos e efeitos da ação. Vamos continuar. Deixa eu só checar o chat para ver se temos alguma questão. Tem uma questão da Vitória. Professor, então, indiferente da ação tomada, sendo ela eficaz ou eficiente, ela sempre tem uma efetividade? Não necessariamente, né? Porque a efetividade tem a ver com o impacto, né?
Agora, você tem que saber, o impacto, existe um impacto esperado, né? Qual é o impacto esperado do processo educacional? Bom, processo de aprendizagem do aluno. Agora, você pode fazer um contínuo, né? E dentro desse contínuo você pode discutir o que é um baixo impacto, o que é um médio impacto, o que é um alto impacto, né? As políticas públicas, em geral, pelo menos do ponto de vista normativo, elas não vão partir da premissa de um baixo impacto. Você espera, né, o impacto dentro de um determinado padrão. Se a tua pergunta é sim, elas sempre vão ter algum impacto, né, mesmo que ele seja baixo, aí eu concordo com você. Mas você tem que discutir isso dentro de um determinado padrão, né? Quando você está formulando uma política pública, você tem que levar em consideração qual é o impacto esperado dentro de um padrão. Por exemplo, você vai discutir a política de saúde, né? Ela tem um impacto esperado do ponto de vista da resolutividade, né? Então, vamos pegar a Política Nacional de Combate ao Câncer. Ela tem um impacto esperado em termos de resolutividade, né? Muitas vezes, na área de saúde, a discussão de efetividade, né, guarda essa relação com resolutividade. Tá? Agora, pode ter um impacto, mas muito baixo, né? Mas aí vai estar abaixo do padrão. E os efeitos podem ser efeitos previstos, né, ou efeitos imprevistos, como esse que eu acabei de colocar para vocês, né, que a partir de alguns anos, por exemplo, do Bolsa Família no Brasil, quando se foi realizar as primeiras avaliações, você percebeu que tinha aumentado o número de divórcios. Havia uma correlação entre aumento do número de divórcios no âmbito de famílias que recebiam essa transferência de renda. E aí você começa a usar essa causalidade, essa relação passa a ter uma certa causalidade explicativa, né, para compreender esse fenômeno que eu descrevi para vocês. Ravi, se a política tiver o impacto esperado, mas também um efeito adverso, nós dizemos que não foi eficaz. Aí não é eficaz, aí é efetivo. Lembrando, Ravi, discussões de impacto e efeito remetem à efetividade. Às vezes, o conceito de eficácia e efetividade se aproximam, quando, em termos dos objetivos organizacionais, sobretudo no setor público, você já coloca como objetivo um determinado impacto. Ok? Aí você tem uma aproximação entre o conceito de eficácia e efetividade. Tá? Mas, neste caso, deixa eu só voltar aqui. Você pode ter, sim, um impacto esperado, mas um efeito adverso, e às vezes um efeito adverso imprevisto, né? Deixa eu pensar um exemplo aqui, para ilustrar para vocês, de efeitos adversos. Talvez este, né? Eu não sei se é adverso nesse caso, porque o que é adverso aí depende muito do juízo de valor, né? E eu também não considero como adverso. É que aí o adverso tem que ter uma conotação de um efeito inesperado, tá? Mas você pode ter efeitos adversos, do ponto de vista de externalidades, né, negativas. Vocês que já estão, se não ainda estão estudando, mas vão estudar esse conceito em introdução à economia, né? Por exemplo, acabei de ver aqui a Juliana comentando sobre questões de incentivos, né? Como que processos, às vezes, de transferências de rendas em algumas localidades podem desincentivar a procura por trabalho. Tem pesquisas acadêmicas que mostram isso, né? Enfim, não sei se isso é um efeito adverso ou não, porque você está considerando isso dentro de uma questão de extrema pobreza, e às vezes as pessoas preferem ali trabalhar no âmbito de uma sobrevivência. A discussão em torno disso ela é muito valorativa, muito normatizada, enfim,
Mas é interessante discutir aí as questões dos incentivos que você está criando, né? Outra questão aqui colocada pela Yolanda. Professor, a efetividade tem relação ao conceito de externalidades? Acabei de dizer isso. Quando você pensa em efeito, você pode discutir externalidades positivas e externalidades negativas. Sim. Então, tipo um efeito em outro público fora do que a política pretendia atender, isso sempre vai existir, Holanda. Por isso que na análise política existe o que a gente chama de análise de stakeholder, né? O que é análise de stakeholder? O stakeholder é sempre um ator que é interessado ou afetado pela política. E o que é bom para um ator pode ser ruim para outro, né? Sobretudo se você está discutindo o que nós chamamos de políticas redistributivas, que vão mudar o status quo da política. Pense na política tributária. Se eu faço uma política tributária, alguém ganha, alguém perde. Talvez uma política tributária hoje no Brasil é necessário que você diminua a arrecadação por parte do governo federal e aumente a arrecadação por parte de governos estaduais e municipais. Talvez seria mais justo tributariamente diante das competências que cada um desses entes de governo tem. Aí você está fazendo uma discussão, né, que vai fazer uma redistribuição de recursos. Então vai ser algo ruim para o governo federal e algo bom para os governos estaduais e municipais. O mesmo você pode pensar para qualquer política pública. A política pública ela pode ter efeitos favoráveis para alguns atores e efeitos desfavoráveis para outros atores. Por isso que política, ao fim e ao cabo, é conflito de interesse. Ok? Então, a resposta para a Yolanda é: a efetividade tem relação também com conceitos de externalidade positiva, né, e negativa. E o Vitor, professor, como efeito diverso podemos ter as reformas urbanas que podem decorrer em gentrificação? Sem dúvida, e aí já é um efeito mais amplo, né, do processo de urbanização, do capitalismo, né, na relação com o próprio planejamento urbano regional, e o que você espera em termos de valores, orientações para uma sociedade, enfim, essa é uma discussão possível, né? E aí vocês podem remeter também toda essa discussão ao processo de tomada de decisão. E lembrando, como vocês já aprenderam em economia, todo o processo de tomada de decisão envolve um trade-off, ou seja, um custo de oportunidade. Então tem uma relação aí entre vantagens e desvantagens, né? Entre ganhos e perdas. E por fim, a Juliana. Se eu não estabeleço metas e impactos para um tipo de ação, mas tenho traçado objetivos, e esses são alcançados, posso considerar a eficácia? Não, nesse caso é só eficácia, Juliana. Lembrando o seguinte, vamos distinguir objetivos, metas e impacto, tá? Um objetivo, geralmente, ele é a descrição, né, qualitativa de um objetivo. Por exemplo, aumentar o acesso à educação superior. Isso é um objetivo. Quando eu quantifico esse objetivo, eu transformo o objetivo em meta. Então, a quantificação de um objetivo é uma meta. Neste aumento do acesso à educação superior, eu quero fazer esse aumento do acesso da educação superior em 15% nos próximos 4 anos. Eu acabei de transformar um objetivo de uma política educacional em uma meta, tá? E aí eu posso ter um impacto. Eu espero que com o aumento do acesso à educação superior, eu tenha um impacto em termos de produtividade na economia, diante da formação desse capital humano. Ou eu tenho um impacto em termos de redução da pobreza, na medida em que pessoas, e vamos supor que esse acesso seja um acesso democrático, a partir
também da inserção de pessoas de baixa renda na universidade pública, eu passo a igualar oportunidades de acesso ao mercado de trabalho e consigo com isso, reduzir parte da pobreza, né? Ou dar condições de mudança no padrão familiar, na medida em que pessoas dessa família, que até então não tinham acesso ao ensino superior, passam a ter. Aí você passa a ter essa relação, né, entre eficácia e efetividade. Se você já traz para a discussão de objetivos organizacionais alguns impactos, a ideia de eficácia e efetividade ela se aproxima, tá, ok? Mas sempre uma forma de separação eficácia tem a ver com objetivos organizacionais explícitos, sejam apenas objetivos qualitativos ou quantificados em metas. A efetividade já tem a ver com discussões de impacto e efeito. E impacto e efeito, às vezes, você só consegue mensurar no médio e longo prazo, né? Porque é muito difícil fazer mensuração de impacto, pessoal. Você tem muitas variáveis ao mesmo tempo e você tem que ter uma condição de isolar essas variáveis para obter uma explicação. Vocês vão compreender melhor isso ao estudar a partir do próximo ano estatística e depois estatística aplicada às políticas públicas. E vocês vão compreender que correlação entre fenômenos não necessariamente significa causalidade entre eles. Como que eu posso averiguar impacto de educação? Impacto de educação, geralmente, você consegue averiguar geracionalmente. 10, 15, 20 anos. Dentro de um processo geracional que você vê o impacto disso. Enfim, como que você vê o impacto de uma política de saúde, né? Não é uma coisa imediata, às vezes é geracionalmente, no aumento de expectativa de vida de uma população. Então, é uma coisa mais de médio e longo prazo, ok? Muito bem. Então, tivemos aí diversas questões, muito bom, para que fizéssemos esse diálogo com as devidas explicações. Vamos avançar na nossa aula. Deixa eu aqui descompatibilizar e compatibilizar a tela novamente. Bom, para encaminharmos para o final da aula, vamos aqui, então, fazer alguns apontamentos finais. No texto da aula de hoje, ao discutir as mudanças na gestão pública contemporânea, eu brevemente faço uma discussão que remete a esse quadro, né? Ou seja, na gestão pública contemporânea, a gente pode discutir 3 grandes dimensões, uma econômico-financeira, uma administrativa institucional e uma sociopolítica, cujas mudanças ocorrem ou por processos de reforma, muito comum falar em reforma no setor público, que são esses processos macroestruturais no governo, top-down, ou processos de inovação, que são mudanças que ocorrem, né, de baixo para cima nas organizações públicas. As reformas ou inovações de primeira geração envolvem as questões econômico-financeiras, segunda geração, os aspectos administrativos e institucionais, e a de terceira geração, os processos sociopolíticos, né? E cada uma delas tem uma orientação. Então, a discussão de eficiência está muito presente nas reformas econômico-financeiras. Você quer discutir o quê? Uso racional do recurso, maior economicidade, maior produtividade, dentro da ideia de se fazer mais com menos. Sempre esse debate sobre ajuste estrutural, equilíbrio fiscal, qualidade do gasto público, uso racional dos recursos, né? O debate hoje em curso sobre reforma administrativa, que é um debate, na verdade, sobre ajuste fiscal no serviço público, né? Esse é um debate em torno da ideia de eficiência. Mas, como eu disse para vocês, não necessariamente eficiência garante eficácia e efetividade.
Se eu quero discutir eficácia, eu tenho que discutir não a questão apenas de fazer mais com menos, mas como fazer melhor, né? E fazer melhor aí tem um aspecto importante de gestão, né? Atingimento de objetivos, né? Uma série de ações importantes para esse atingimento de objetivos. E do ponto de vista sociopolítico, né, quando você está discutindo impactos e efeitos, a discussão é que diferença essa ação ela traz para a vida das pessoas, no caso, o beneficiário da política pública, né? Então, você tem três perspectivas diferentes. A eficiência, ao discutir o uso racional dos recursos, ela está levando em consideração muito a ideia do contribuinte. A eficácia, ao discutir o atingimento de objetivos organizacionais, na prestação de serviços, ela está discutindo muito o atendimento do usuário cidadão daquele serviço público, né? Mas numa perspectiva de usuário. E a efetividade, ao discutir o real impacto da ação sobre o beneficiário, já tem um aspecto mais amplo da questão da cidadania, tá? São algumas ideias para relacionar esses conceitos de eficiência, eficácia e efetividade com as mudanças na gestão pública contemporânea. Mas o que a gente pode concluir, né? Discutir desempenho nas organizações envolve critérios de eficiência, eficácia e efetividade. Para finalizarmos a aula e relacionarmos essa aula com as próximas aulas. Enfim, então estamos numa disciplina cujo papel é apresentar a administração como ciência. Na aula anterior e nesta aula apresentamos conceitos e definições usuais dessa ciência, como níveis de administração, processo administrativo, áreas funcionais, né, e critérios de desempenho, como eficiência, eficácia e efetividade, né. No decorrer desta disciplina, né, nós queremos, então, partindo desses conceitos e definições usuais, compreender de forma ampla a administração como ciência. Essa administração como ciência tem uma teoria ou conhecimento administrativo, né? Esta teoria ou conhecimento administrativo é dividida em abordagens, que são enfoques ou perspectivas. Nós vamos perceber que nós temos duas abordagens, a abordagem clássica e a abordagem contemporânea. Dentro dessas abordagens, nós temos uma série de escolas. O que são escolas? São linhas de autores que compartilham de um conjunto de pensamentos, né? E cada escola nos propõe modelos de gestão. O que são modelos de gestão? São doutrinas, né? E essas doutrinas, que você pode compreender como princípios administrativos, elas acabam se traduzindo em técnicas que são utilizadas para tentar solucionar problemas nas organizações. Então, nosso papel nessa disciplina, a partir da próxima aula, vai ser passar em revista essas abordagens e escolas da administração para compreender como evoluiu a administração e, dentro de cada uma dessas escolas, quais são os principais conceitos e modelos de gestão. Então, nós faremos isso. A partir da próxima aula, em cada aula, nós vamos trabalhar uma escola da administração. Então, na próxima aula, nós vamos trabalhar a administração científica, depois a gestão administrativa, depois a burocracia, depois a escola de relações humanas. Aqui nós estamos falando de escolas da abordagem clássica, que se desenvolveram entre o final do século XIX e meados do século XX. E vamos entender dentro de cada uma dessas escolas quais eram as ideias dessas escolas, os principais autores e como que essas ideias se traduzem em modelos de gestão. Agora, muita atenção, não é porque estamos discutindo algo do passado que não tem aplicação no presente. Não tratem isso como história, porque os princípios não mudam. Se eu quero discutir eficiência no setor público, a discussão de eficiência sempre remete à ideia da administração científica, que foi algo que surgiu no passado, mas o princípio não muda. O que muda é a forma de aplicação do princípio no presente. Então, o princípio ele é contínuo. O que muda é o modelo de gestão.
O modelo de gestão ele vai se modernizando para a aplicação do princípio. Obviamente, as tecnologias de gestão que nós tínhamos há 100 anos atrás não são as mesmas hoje, elas evoluíram. Mas essas tecnologias de gestão, elas ainda remetem a um princípio. Então, vamos entender em cada aula, a partir da próxima aula, uma escola. Inicialmente, as escolas da abordagem clássica, posteriormente, as escolas da abordagem contemporânea, administração quantitativa, comportamento organizacional, a teoria de sistemas e a teoria da contingência. Tendo, então, uma base de conhecimento administrativo das suas ideias e modelos de gestão, para refletirmos na atualidade sobre a administração pública contemporânea. Então, esta é a trajetória, né, da nossa disciplina a partir da próxima aula. Uma incursão na história, mas não apenas no sentido de ter uma formação histórica, compreender as ideias e os princípios administrativos do passado para ver como que eles se renovam, né, no presente. Até porque os princípios se mantêm. O que se altera são as tecnologias e modelos de gestão. E para finalizar a aula, é muito importante que vocês, alunos de GPP, que estão agora iniciando, né, um debate sobre administração, possam fazer uma importante distinção. Muitas vezes, a administração como ciência, né, ela, na medida em que ela vai caminhando da ciência para a prática social, ela vai se simplificando. E, às vezes, nesse processo de simplificação, ela dá origem ao que nós chamamos de pop management, né? Uma administração popular, né? E, às vezes, o pop management ele é muito simplificador. E essa simplificação ela cria uma série de mitos, né? O que é um mito? É tudo aquilo que nos induz a um comportamento inibindo o nosso processo de pensamento. Então, os mitos dão origem a falácias, a retóricas, né? Uma série de ideologias que não são factuais no âmbito da ciência da administração, né? Então, às vezes, a gente tem que saber separar o joio do trigo. Existe muita literatura em administração que não é necessariamente científica. Exemplo, nós chamamos isso de literatura de aeroporto, que são aqueles livros, às vezes, de autoajuda na área de gestão, né? Temos muitos, não estou aqui fazendo uma crítica, né? Mas é uma abordagem não científica, porque é uma abordagem simplificadora, né? Às vezes existem ferramentas de gestão que são apresentadas por empresas de consultoria como se fossem solução para qualquer problema organizacional. Mas isso está por trás do interesse da consultoria em dar escalabilidade ao seu produto. Isso não tem nenhuma relação com a ciência da administração, né? Então, às vezes, a gente tem que ser bastante atentos a essa separação entre ciência da administração, o que tem de verdadeiro na administração, versus a simplificação dessa ciência em falácias, retóricas, narrativas, que acabam dando origem ao que nós chamamos de pop management, tá? Muito bem. Com isso, nós, então, terminamos esta aula de número 4, tá? E antes de encerrarmos a aula, né, se vocês tiverem mais alguma dúvida ou pergunta, fiquem à vontade. Mas antes disso, apresentando a questão da próxima aula, tá? Então, uma questão muito simples, que foi o cerne da aula de hoje. Define eficiência, eficácia e efetividade como critérios de desempenho na gestão de organizações públicas ou políticas públicas. Então, é um exercício objetivo, tá?
Nós não podemos terminar esta aula sem que vocês dominem objetivamente esses 3 conceitos. Tá? Entrega até a próxima quarta-feira, como vocês vêm entregando. Apenas uma observação, mas sempre pelo e-mail da disciplina e não pelo meu e-mail pessoal. E eu vejo vocês na próxima quinta-feira, neste mesmo horário, né, para ministrarmos a aula de número 5, sobre administração científica. O texto já está disponível no nosso Drive. Bem, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês nesta manhã. Estamos, então, encerrando a nossa aula a partir de agora. Peço ao Wilson que pare com a gravação e eu fico aqui ainda disponível